No entanto, esse retiro espiritual que é a quaresma, vai exigir que nós façamos um exame interior de todas as nossas palavras, atitudes, de todos os nossos relacionamentos. É preciso que o Senhor reine em nós e que nós não nos deixemos movimentar pelos instintos e pelos impulsos, mas nos deixemos movimentar pela palavra. É interessante que o profeta Joel já nos indica isso. Ele vai dizer o seguinte, é para rasgar os corações e não as vestes. Saiba que na época do Antigo Testamento, o rasgar as vestes era um sinal de protesto, e portanto se fazia em alguns momentos. O que o profeta está chamando a atenção é o seguinte: Deus não quer atos meramente exteriores, mas primeiramente interiores. A quaresma é o momento no qual nós precisamos olhar para dentro de nós, rasgar o nosso coração, e assim fazer uma profunda experiência com a misericórdia do Senhor, um Deus que nos sustenta e nos restaura, até porque na época do profeta Joel, o povo sofreu uma infestação de gafanhotos, e que devorou tudo, acabou com tudo, e o profeta viu nesse momento, de certa forma, o dia do Senhor, uma prefiguração do dia do Senhor, o dia do juízo, e incitou o povo a experimentar esse momento de perdão, através da penitência, enquanto purificação dos pecados. Nós também hoje somos convidados a olhar para o Senhor, a fazer penitência e retomarmos o caminho. No entanto, é preciso que esse movimento seja interior, e não primeiramente exterior. E o Evangelho, apresentando os 3 pilares do tempo quaresmal, vai nos chamar exatamente a atenção para isso. O Senhor vai dizer o seguinte: quando você for fazer caridade, for fazer o bem, aqui nós poderíamos falar até da esmola, não bata o sino ao seu redor, não chame atenção para o que você está fazendo, mas que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda. O Senhor está nos chamando a atenção para algo fundamental em nossa vida de fé, quer sejamos casados ou não, quer sejamos qualquer vocação assumida, nós precisamos entender que as virtudes, os valores, são um bem em si mesmo. E ao mesmo tempo que nos indica a perceber que são um bem em si mesmo, nos ajuda a ser gratuitos. Quanto que nos falta de gratuidade ou não é? Você percebeu que nós estamos num tempo que quando alguém age com gratuidade conosco, ou quando alguém faz o bem para nós, nós ficamos sempre um pouco receosos? É ou não é? Nós estamos num tempo em que fazer o bem virou algo extraordinário, e deveria ser comum. Algumas virtudes não poderiam sair de nossos lares, de nossas casas, mas hoje virou algo extraordinário. Tanto que quando nós conhecemos alguém muito bom, você pode perceber que a pessoa se evidencia, não é assim? Ela é vista com uma certa singularidade porque está em escassez, e não pode ser assim. É preciso que nós saibamos ser gratuitos, ser uma virtude, uma caridade despretensiosa, a fim de que o que brilha em nós seja propriamente esse testemunho do Senhor. Isso também em nosso ambiente conjugal. Quantas vezes o fazer o bem no ambiente conjugal, no ambiente familiar, virou de certa forma barganha? Eu vou fazer isso aqui hoje, mas tem que fazer isso aqui amanhã. E vai barganhando, e nós perdemos a sensibilidade de fazer o bem para o outro. Quantos de nós também já se cansou no ambiente familiar de fazer o bem? Eu lhes falava domingo, e se cansou por diversas experiências, por diversos momentos. Esse tempo quaresmal quer que nós sejamos caridade acima de tudo em casa. Porque se tem uma tentação que visita todos nós, é fazer caridade nos ambientes que são as nossas zonas de conforto, é ou não é? A gente, em casa, como sempre costumo dizer para vocês, é muito mais difícil fazer a vontade do Senhor. Porque, como sempre repito, lá o povo te conhece, lá o povo sabe quem você é, e lá de fato é o grande obstáculo para vivermos a caridade. Mas é ali propriamente que nós temos que viver. Quando o profeta nos chama essa dinâmica de rasgar o interior, ele nos está chamando à verdade. E a verdade sobre nós, a verdade sobre o nosso relacionamento. Esse tempo de quaresma, nós temos que ter por certo que Deus não se deixa enganar pelas aparências. Nós os deixamos. Nós os deixamos movimentar pelas aparências dos outros, pelas belas formulações de caridade, e que muitas vezes são vazias de sentido. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus te enxerga como você é.
do jeito que você é, nas suas misérias e nas suas qualidades. Deus te enxerga de maneira concreta, real e objetiva. E sabe o que é mais bonito nisso? Apesar de Ele saber o que nós somos, apesar de Ele conhecer a nossa miséria, isso não nos afasta dEle. O que nos afasta do Senhor é o que está no Evangelho, a hipocrisia, de acharmos que está tudo bem, que basta termos uma boa roupagem, que nós conseguiremos ganhar tudo com Deus. Não. E não existe retiro quaresmal de verdade que não se mexa nas misérias. Portanto, quer viver bem a sua quaresma? Aprenda a descer no chão da sua existência, sobretudo no ambiente familiar. Sabe por quê? A caridade que eu falo que muitas vezes nós esquecemos, é porque nós temos vergonha de ser o que somos perto do outro. Quantos de nós já perdeu a sensibilidade de contar suas misérias para o outro, de contar suas limitações, e nós ficamos muitas vezes jogando, só que com Deus não se joga, e nós muitas vezes estamos semeando na iniquidade, porque não tivemos a sensibilidade de viver com verdade. Eu tenho dito para vocês, sobretudo nas missas dominicais, que nós somos uma geração que não resolve problema, que não consegue resolver as coisas, porque nos falta essa caridade despretensiosa, nos falta descer a nossa verdade. Repita-se comigo: eu preciso descer na minha verdade. E descer na sua verdade é não ter medo de apresentar-se diante de Deus como você é, como você está, a fim de que Deus leve você aonde Ele espera que você esteja. O segundo aspecto nos é falado sobre a vida de oração, e talvez o segundo pilar da nossa quaresma. No entanto, o Senhor vai alertar também que a vida de oração não pode ser uma vida de oração de propaganda, de mostrar que nós estamos rezando. A vida de oração tem que ser aquilo que nos sintetiza, que nos congrega, que nos coloca em comunhão com o Senhor. A vida tem duas dimensões: uma dimensão horizontal, e aí nós podemos falar dos nossos relacionamentos, as diversas demandas que nós temos, trabalho, família. Essa é uma dinâmica horizontal, porque a dinâmica de relacionamentos é a dinâmica de pessoas que convivem numa sociedade, que tem a sua religião, que tem a sua espiritualidade. No entanto, tendo nossa religião, nossa espiritualidade, a vida precisa ter uma demanda vertical, ter verticalidade. Nós, quando seres humanos, que olhamos para Deus e procuramos bem vivenciar. Mas sabe o que tem nos faltado? Quer no ambiente familiar, quer no ambiente comunitário, falta-nos rezar a vida. Nós temos, quando fala de oração, pode perceber que a tentação que nós temos é interpretar a vida de oração em momentos de oração. Se eu falar para você, quando que você tem rezado, você vai falar assim: padre, eu tenho rezado quando eu venho à Santa Missa. Eu tenho rezado, padre, quando eu rezo o meu Santo Terço. Eu tenho rezado, padre, quando eu acordo, consagro o meu dia ao Senhor. Quando de noite eu apresento ao Senhor minha vida e meus pecados, rezo, Pai Nosso, peço perdão. Está tudo certo. No entanto, oração não é só isso. São momentos de oração. A grande missão que nós temos, como família, como comunidade, é rezar a nossa vida. Nós precisamos viver o que rezamos e rezar o que vivemos. É importante que nós tenhamos essa dinâmica de sentido no tempo quaresmal, porque tudo aquilo que se desvincula do viés do sentido em nossas vidas, perde completamente a graça. Você pode perceber, todos nós alguma vez na vida nos perguntamos: por que eu faço isso todo dia? Por que eu tenho ido na igreja semanalmente? Por que eu faço isso e aquilo outro? Porque nós temos sede de sentido. Olha, o ser humano pode viver sem muita coisa, pode viver sem alguns bens, e basta você olhar para quando começou a sua vida, quando você se casou lá, tinha muito menos do que você tem hoje, não é verdade? No entanto, naquela época você vivia sem essas coisas, e por mais que você as almejava, você vivia bem. Nós vivemos sem muita coisa, o ser humano só não vive sem sentido, e a dinâmica de sentido tem que estar relacionada com a dinâmica da nossa vida de oração, quer no ambiente conjugal, quer em todas as realidades da nossa vida. E quando você for fazer o seu jejum quaresmal, que o seu jejum não seja um mostrar-se triste. Já viu esse povo que anda com cara de quaresma? Tem um povo, olha, eu sei que a quaresma é um tempo de penitência, mas quando eu falo cara de quaresma, aquela cara de tristeza. A pessoa faz o jejum, toma cuidado com a sua penitência, porque se a sua penitência te fizer uma pessoa pior, está tudo errado.
Gente, guarda uma coisa, nós não somos a religião do sofrimento pelo sofrimento. Isso é loucura, isso é masoquismo. Não é isso que nós pregamos. Evidente, mas padre, não vai ter que fazer penitência? Vai. Não vai ter que sofrer? Vai. Mas o sofrimento está em função de uma superação interior. Então não está. Senão, gente, se não for isso aqui, vão fechar a porta, o último que sair apaga a luz. Isso não é? Se a nossa quaresma não estiver em função de uma mudança interior, o que eu estou fazendo aqui hoje? O que nós estamos nos reunindo para rezar aqui? Posso falar uma coisa? Eu tenho que falar para vocês, repetido várias vezes. Deus não precisa do meu e do seu sofrimento. Deus não precisa da minha e da sua penitência. Deus não precisa nem da nossa oração. Sabe quem precisa? Nós. Nós precisamos para estar em comunhão com Ele. Por que se faz penitência na quaresma? É um tempo de rever os excessos. Então, que a sua quaresma não seja um ponto intermediário entre dois excessos. Porque pode dizer uma coisa? Já viu aquela passagem nas Sagradas Escrituras? Quando um demônio sai, se ele encontra a casa limpa, ele volta com 7 demônios a mais. E o estrago é muito pior. Se você não mudar seu coração, você vai parar de comer alguma coisa nessa quaresma. Mas quando você voltar, já sabe o que vai acontecer. Então olha para o seu interior. O que tem te desequilibrado? O que tem lhe trazido excesso? É isso que nós precisamos fazer. E a liturgia de hoje é bem dura conosco. A segunda leitura fala, olha, agora é o tempo favorável. Agora é o momento da salvação. Ou seja, a mudança de hoje não é para começar amanhã. Ah não, começou agora, padre, quarta-feira. Está no meio da semana, né? Depois do primeiro domingo eu vou me ajeitar, vou fazer tudo. Não, é agora. Mas hoje eu tenho certeza que você escolheu alguma penitência, você escolheu alguma realidade para ser mudada na sua vida. Escolheu ou não escolheu? Quem já escolheu a penitência aqui, levanta a mão. Só? O outro não escolheram ainda, não? Então vocês tomam vergonha, viu? Escolha a penitência, tem que saber já. Faça um exame de consciência e fala, olha, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Olha, sabe o que você pode fazer no casal, mas sem ter briga? Quando chegar na sua casa lá, faz a sua penitência pessoal. Faz a sua penitência pessoal. Mas faça uma penitência em comum juntos. Fala, vamos evitar isso aqui, está muito ruim na nossa vida isso aqui, não está? E muda isso juntos. Faça algo que tenha satisfação para os dois. E posso falar uma coisa? Nós precisamos fazer jejum dos alimentos para voltar ao equilíbrio e harmonia, mas nós precisamos fazer alguns jejuns de palavra. Percebeu quanto a palavra negativa sai das nossas bocas? Você percebeu quanto que nós caímos em comentários negativos? Quanto que muitas vezes nós temos juízo sobre a vida das pessoas, julgamos. Às vezes a pessoa vem e fala assim, outro dia fui atender uma confissão lá na Patagônia, quando eu era padre lá na Patagônia. Aí a pessoa falou, padre, preciso confessar da fofoca, porque aconteceu isso. Eu falei, filho, você está fofocando já. Não precisa saber disso não. Ah, não, o que é isso aqui? Então vamos resolver isso aí. É assim que tem que ser. Você percebeu, nós temos a tentação de falar dos outros. E sabe qual que é o grande pecado de você condenar e julgar a pessoa no seu coração? Se você não conhece em profundidade nem os seus problemas, como que você vai saber o dos outros? E a gente vai lá e rotula. Está errado. Vai resolver alguma coisa o seu julgamento da vida da pessoa? Não. Então faça jejum daquilo que não convém. Se você não sabe, se você não tem precisão do que está acontecendo, se não lhe diz respeito, faça jejum. E no seu ambiente familiar, sobretudo com as crianças, faça jejum de palavra negativa. Eu tenho até dó o pessoal falar assim, ah padre, minha cruz é meu esposo. Ó, minha cruz é minha esposa. Não, gente. Eu tenho falado para vocês, eu estou repetindo bastante coisa. Fala assim, eu sou minha cruz. Fala. Eu sou minha cruz. Você tem que se carregar também. São as nossas inadequações ao projeto de Deus que tornam a nossa vida pesada. Portanto, quem está com o esposo aqui, com a esposa, levanta a mão. A partir de hoje, pode abaixar. Você vai falar assim, você é minha bênção. Isso. Você vai falar, padre, essa bênção aqui está difícil, está quase um exorcismo. Mas é só bênção, vai tirar as palavras negativas. O filho deu errado ao problema, encheu muito o saco. Falou, vem cá, minha bênção. Que eu vou te apresentar dentro do altar do Senhor, só que não vou ser que nem Abraão, eu vou degolar. Não vai ser isso aqui não. A bênção. Gente, precisa ter palavra positiva no nosso ambiente familiar. Quanta coisa negativa,
Quanta situação que nós levamos para frente. Quer viver bem a sua quaresma? Faça uma triagem no seu celular, nas mensagens que você tem compartilhado. Desculpa dizer, tem muita gente compartilhando besteira em Facebook, não sabe o que está fazendo, não sabe o contexto das coisas. Para de fazer das redes sociais um meio de guerra. Gente, posso falar uma coisa? O mundo está chato demais, está muito chato. Se eu li, aqui estava lendo no Facebook, está tão chato o mundo, se alguém falar assim, eu detesto coentro, vai aparecer a sociedade defensora do coentro, de tão chato que está o mundo. Aprenda a deixar passar coisa. Tempo de quaresma, você tem que sair uma pessoa melhor, gente. Você não pode sair daqui pior desse retiro quaresmal. É preciso que a sua vida tenha uma mudança. Portanto, não mude a sua penitência. Padre, toda quaresma eu paro de comer isso. Mas se toda vez você volta a comer do mesmo jeito, vamos resolver isso aí. Tem que ter pelo menos um equilíbrio, tem ou não tem? Senão não vai valer nada. No ambiente familiar, faça jejum de tudo aquilo que é negativo. Deixa eu dizer uma coisa, se você faz alguma coisa no ambiente familiar e saiba que irrita a pessoa, por que você continua fazendo? Faça jejum disso. Vamos tornar a nossa vida mais leve. Portanto, antes de fazer a imposição das cinzas, o padre vai fazer um momento com vocês de uma oração interior, de retomar a caminhada, de retomar os propósitos. Você que não fez a sua proposta ainda, começa a fazer aqui. Você que já fez, dê sentido a isso. Sabe por que eu vou sempre bater nessa tecla de sentido? Cristão que faz as coisas e não vê sentido, é o cristão que desanima, é o cristão que abandona a igreja, é o cristão que não dá frutos de verdade. Portanto, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. No instante de silêncio, apresenta ao Senhor seu coração, sua vida. Faça um exame de como você tem experimentado, vivenciado a sua fé. Apresenta a Deus os seus excessos, se você tem se excedido na comida, na bebida, se você tem se excedido bastante nas redes sociais, no computador, se você tem criado bastante atividade para fugir de casa, porque não consegue ficar no ambiente do seu lar, resolva isso na sua vida. Olha para os seus excessos. Você que se desanimou da caminhada de virtude, da procura de santidade, e foi se tornando uma pessoa cada vez mais permissiva, apresenta ao Senhor essas dinâmicas interiores da sua vida. Esse é o momento de apresentarmos a Deus tudo aquilo que somos e temos. Faça esse compromisso de seguir ao Senhor. Quantos de nós se desanimaram da caminhada de fé, se esfriaram por causa de contra-testemunho de líderes da igreja, bispos, padres? Quantos de nós se desanimaram por causa de agentes de pastorais, pessoas que você conheceu e que acabou te desanimando na fé? Isso significa que a sua fé não estava em Jesus. Volta para Ele agora. Volta para Ele tudo aquilo que você tem que voltar. Como nos diz o profeta João na primeira leitura, voltai para Deus de todo o coração, não na parcialidade. Se você no ambiente familiar já não tem rezado junto, assume o firme propósito de rezarem juntos durante esse tempo quaresmal. Esse é o momento de imposição das cinzas, é também o momento do nosso ato penitencial. Faça o firme propósito com Deus. Você precisa sair dessa quaresma um ser humano melhor, um cristão melhor, um cônjuge melhor. Você precisa sair diferente, sem colocar remendo novo em veste velha, e vice-versa. É renovação que nós precisamos, é mudança de mentalidade, é mudança de vida. Faça o firme propósito de voltar-se inteiramente para Deus.